Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Primeiro a gente vai responder umas perguntinhas básicas, ver os conceitos introdutórios realmente de oncologia, para a gente poder entrar realmente nos tipos de câncer, tá? E quais condutas terapêuticas que nós vamos ter diante de cada tipo de câncer, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente para pensar em enfermagem e oncologia, né, a gente tem que entender realmente alguns conceitos para poder entrar propriamente nessa disciplina, para entender realmente como acontece, né, tudo que engloba, né, tudo que envolve a oncologia. Então é necessário que vocês antes respondam essa pergunta e depois que a gente falar realmente sobre o que é oncologia, vocês respondam ela novamente, para vocês compararem e ver realmente a diferença entre o conceito, né, a crendice, as crenças que a gente tem, o conceito leigo, né, o conceito básico que a gente tem sobre oncologia e o que a própria literatura traz para a gente. Então é necessário que vocês respondam essas perguntas. O que é oncologia para você? O que você acha que ela engloba, tá? O que são as células cancerígenas na sua opinião? Como você acha que elas se desenvolvem? Quais os fatores de risco para desenvolver câncer, de acordo com a sua opinião, tá? E qual o meio de prevenção para o câncer? Então, esse é o pequeno exercício que vocês vão fazer hoje, realmente nesse primeiro momento de aula, tá? Passando disso, a gente vai para compreender o que realmente é oncologia. Então, a gente para ver que a oncologia, né, é aquele ramo da ciência médica que vai estar lidando com tumores e com câncer, certo? Então, a palavra ela tem origem, né, lá atrás, grega, que vai significar realmente massa, volume, tumor. E logia, vocês sabem que é realmente estudo, certo? Então, a oncologia, ela é voltada realmente para estudar como esse câncer se desenvolve no organismo, quais são os tratamentos mais adequados para esse câncer, quais são os tipos de câncer, como eles podem surgir, quais os fatores de risco, certo? Então, a gente para ver também dois conceitos que são importantes, que é a antigenicidade e a metástase. E eu pergunto para vocês, o que é que vocês entendem realmente por antigenicidade e também por metástase? A gente sabe que metástase é muito característica porque é uma coisa muito falada, é uma coisa muito comentada, né? Que justamente são as prioridades realmente principais das neoplasias malignas, certo? Então, é aquela capacidade invasiva, aquela capacidade que o câncer, né, que essas neoplasias malignas, elas têm de destruir um local em que elas invadem e também delas disseminar, tá? Que é justamente sair migrando realmente para outros locais. Então, ela consegue ter essa produção de metástases, né? Lembrando que a metástase, ela constitui realmente um crescimento neoplásico à distância. Então, não precisa de uma continuidade diante do foco primário. Vamos pensar na questão da anatomia. Quando a gente para ver, tem um foco primário que é no pulmão, por exemplo. Então, não necessariamente pode ir direto para câncer de traqueia, câncer de tireoide, tá conseguindo entender? Não precisa ter uma continuidade anatômica realmente. Ela pode dar no pulmão e pode dar nos ovários, tá? Em questão de metástase, ela pode realmente migrar e invadir outros órgãos círculo vizinhos, outras regiões realmente vizinhas, sem precisar necessariamente de seguir o foco primário, certo? E lembrando que ela não precisa realmente dar continuidade, né? Então, ela não vai precisar continuando o sistema, seguindo o sistema e a ordem anatômica. Ela pode muito bem atingir um órgão, atingir um determinado sistema e depois já invadir outro. Já a antigenicidade, né, é justamente aquelas células, aqueles tumores benignos, certo? Que eles podem ser bem diferenciados. Não apresenta capacidade de produzir antígeno, né? O que acontece no caso das células malignas, né? Até porque as células malignas, elas são um pouco diferenciadas, né? Elas têm uma diferença realmente pequena e tem essa propriedade, tá? Aí a gente para ver fatores de risco. Fatores de risco, o que seria o risco? É todo aquele fator que pode aumentar a chance de desenvolver algum determinado tipo de câncer. Fatores de risco são aqueles fatores que estão associados ao agravamento e aparecimento desse tipo de câncer. Então, a gente para ver que o termo risco, né, ele é utilizado para definir uma chance de uma pessoa um dia ter aquela doença, estar exposta realmente àquele determinado fator, né? Pode ser ambiental, pode ser hereditário, tá? E a primeira manifestação pode surgir realmente após, né, muitos anos de exposição única. Então, por exemplo, a gente fala, o tabagismo ele é fator de risco para todos os tipos de câncer. Isso é verdade. O tabagismo ele é fator de risco para todos os tipos de câncer. Todos, certo?
Então, eu me expus a cigarro durante 3 anos só, durante 2 anos, ou fumava só quando bebia. Então, não vai ter fator de risco? Sim, vai ter um fator de risco, porque você foi exposto às toxinas que contém no cigarro e isso pode agravar. Então, quanto mais a exposição, mais risco você terá, certo? É só um exemplo bem básico. Então, a gente para ver também como é que a gente pode evitar o câncer. Eu quero que vocês respondam aí. Vocês sabem que vocês precisam fazer o resumo, né? Diante de toda a aula, vocês precisam fazer o resumo. Então, no resumo de vocês, eu quero que vocês respondam aquelas perguntas à parte, né? No resumo de vocês, eu quero que vocês enfatizem, principalmente, como evitar o câncer, certo? A gente sabe que é necessária a prevenção, que essa prevenção do câncer vai englobar realmente ações que são realmente realizadas para reduzir esse risco de ter a doença, certo? Que o objetivo realmente da prevenção primária, né, é impedir que o câncer desenvolva. Já o objetivo da prevenção secundária é detectar essa doença, né, e retardar essas pré-malignações, por exemplo, lesão causada pelo vírus HPV ou um pólipo nas paredes do intestino, certo? Ou então aqueles cânceres que são assintomáticos inicialmente. Então, qual o objetivo da prevenção? Como fazer essa prevenção? Como evitar esse tipo de câncer? Certo? A doutora pesquisa assim, vocês vão fazer em formato de resumo. Então, vamos lá. Temos os fatores, né, que são realmente favoráveis para o câncer. Como eu falei para vocês, a alimentação, sedentarismo, tá? Alcoolismo, o tabagismo, como eu já disse para vocês, as radiações, exposições realmente a agressores, né? Infecções, imunossupressores, fatores genéticos, entre outros fatores também. Porque o câncer tem muito disso, de passar realmente por árvore genealógica, tá? Então, agora que a gente já falou algumas coisas, né? Já dissemos alguma coisa sobre eles, né? Eu quero que você responda as mesmas perguntas diante do pouco que foi passado para vocês, tá?